Uma vez mais, entretanto, alguns irmãos chegaram. Damos as boas-vindas a todos e um bom dia também para todos. Nós vamos continuar a falar sobre o Evangelho de Lucas. E na continuação daquilo que temos vindo a falar, nós vamos para o capítulo 12 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E se os irmãos estão recordados, da última vez que estivemos aqui no capítulo 12, nós falámos sobre os versículos 1 até ao versículo 3. E o Senhor nos recordava para termos cuidado com os hipócritas, com a hipocrisia. E também lembrando que tudo aquilo que os hipócritas, aqueles que fingem, que escondem ser o que não são, um dia será descoberto, porque não há segredos diante de Deus. E às vezes nós pensamos que essa hipocrisia e até mesmo a maldade dos homens pode provocar em nós algum receio ou algum medo. Há pessoas que vivem com medo dos hipócritas, dos falsos e até mesmo da violência do mundo. Por isso o texto de hoje nos fala sobre o medo, mas principalmente nos fala sobre o temor ao Senhor. Nós vamos ler os versículos 4 até 12, sobre os quais nós queremos hoje meditar. E diz assim o texto em Lucas 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, portanto é Jesus que está a falar, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. É interessante estas palavras de Jesus aos seus discípulos. Jesus sabia que ele seria crucificado. Já falámos nisso hoje aqui. Jesus sabia que a sua igreja seria perseguida. Jesus sabia que muitas ameaças surgiriam sobre aqueles que confessassem a sua fé. E alguns iriam ficar calados, alguns iriam ter medo, outros iriam ter vergonha, mas o Senhor diz, não tenham medo, não tenham vergonha. Confessem-me abertamente. No fundo é um desafio para não nos calarmos diante dos homens por causa da nossa fé. Nós sabemos que a igreja perseguida foi-lhe dada a ordem pelas autoridades para que não falassem. A Pedro disseram para não falar mais do nome de Jesus. E Pedro disse, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido.
Hoje nós podemos dizer que muitas situações poderão levar-nos a ter algum medo. E há pessoas que vivem realmente com muito medo. Medo de tudo e de mais alguma coisa. Medo de algum problema que possa surgir, algum mal que lhe possam causar, alguma vingança. Medo de muitas coisas. E até medo de dizerem que são crentes, por causa das represálias que podem haver. Mas o crente não tem que ter medo. O crente não pode, não deve ter medo. Pelo menos o que diz aqui o texto, Jesus disse, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e depois não têm mais do que fazer. Ou seja, a pior das ameaças será a nossa morte. Mas, e depois? Não fazem mais nada. O que o Senhor Jesus aqui está a dizer aos seus discípulos é que a vida não é só aquilo que nós vivemos aqui até ao momento da morte. E mesmo que alguém nos faça algum dano e cause algum prejuízo aqui nesta vida, isso não é nada. Não é nada comparado com o poder de Deus. E com um temor que nós devemos ter acima de todos os outros, que é o temor ao Senhor. O temor a Deus. Ele diz, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, a esse temei. Ou seja, temei aquele que é o Senhor da eternidade. Temei aquele que não faz, que não tem poder. Ele tem poder para te tirar a vida, mas também tem poder para depois dessa vida, ou seja, depois da morte, ainda trazer sobre ti justiça e juízo. É por isso que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia teme a Deus. Uma pessoa sábia teme a Deus. Temer a Deus é uma atitude de sabedoria. E porquê? Porquê que é uma atitude de sabedoria? Às vezes nós estamos a viver em tempos em que as pessoas não gostam de falar de um Deus que é justo, de um Deus que se ira, que se zanga. Vivemos numa sociedade em que a apresentação de Deus, e ouvimos também o pastor Andrés falar sobre isso na semana passada, quando se fala de Deus, tem que ser um Deus muito bonzinho, muito bem meiguinho, que só faz bem e nunca faz mal. E essa imagem de um Deus que faz justiça, de um Deus que repreende, queremos tirá-la da nossa cabeça. Foi quando o mundo começou a ensinar que não se deveria repreender. Foi quando o mundo começou a ensinar que não se deveria castigar o mal, que o mal começou a espalhar-se cada vez mais. E hoje querem segurar o mal e não conseguem. Sabemos pelas notícias o que é que acontece todos os dias. A violência, a irresponsabilidade, a avareza, que leva à morte de muita gente, ou ao homicídio. E queixamos-nos, este mundo está perdido. Porque houve uma época em que se começou a dizer, não se pode castigar. Não se pode dizer não a uma criança porque ela fica traumatizada. Não se pode. Então, tudo isso veio dar origem à sociedade que nós estamos a viver hoje. Sem disciplina, sem regra, sem respeito. E o que acontece é que isso passou para a igreja, para os púlpitos, onde a palavra de Deus era pregada, e começou-se a falar de um Deus que só ama, de um Deus que só faz bem, de um Deus que nunca repreende. E à semelhança daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a educação dos filhos, aquele filho que não é repreendido, mais tarde vai envergonhar a sua mãe, diz lá no livro de Provérbios. Aquele filho que não chora por causa de um castigo, mais tarde são os seus pais que vão chorar por causa daquilo que não lhe ensinaram.
Então o que é que diz aqui também em relação a Deus? A mesma coisa. Nós temos que falar do amor de Deus, sim. Do perdão de Deus, da salvação de Deus, mas também da justiça de Deus. Ensinar o amor e também o temor. Em Filipenses, no capítulo 2, é-nos dito pelo apóstolo Paulo e ensinado pelo apóstolo Paulo acerca da nossa salvação, que nós temos que trabalhar, ou seja, aperfeiçoar esta salvação com amor e temor. Diz lá no versículo 12, de sorte que, Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, trabalhai nesta vida cristã nova, em que vocês são filhos de Deus, salvos, mas com amor e tremor. É importante que haja reverência diante de Deus. É importante que haja temor diante de Deus. Porquê? Porque isso é sábio, diz o texto. Mas eu gostaria de, muito rapidamente, dar-vos aqui alguns motivos porque nós devemos temer ao Senhor. E aí diz-nos que o temor a Deus revela em cada um de nós a consciência do poder de Deus. Digo-vos, amigos meus, não temais, é o que está lá, os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo isso. Digo, a esse temei. O poder dos homens é limitado. O poder de Deus é eterno. Ele tem poder para além da morte. Poder para salvar e poder para condenar. O livro de Hebreus diz no capítulo 10, versículo 30 e 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem teme a Deus sabe que Deus julgará o mundo. Quem teme a Deus sabe que Deus julgará cada um de nós. E por isso nos arrependemos e temendo nos ajoelhamos diante dele, reconhecendo que ele é Senhor, mas Senhor para toda a eternidade. O mal que alguém nos possa fazer aqui hoje não tem comparação com o inferno que viverão aqueles que rejeitam a Deus. Por isso, o temor ao Senhor é importante. Segunda coisa, diz o versículo 6 e 7, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Elas podem nos meter medo e podem nos assustar. Mas aquele que teme a Deus, entrega-se ao cuidado de Deus, confia nele e espera nele. O temor a Deus leva-nos a confiar no cuidado de Deus. Então temos aqui duas coisas. O temor a Deus leva-nos ou revela a consciência que nós temos do poder eterno de Deus. O temor a Deus leva-nos a confiar no cuidado de Deus. Não há mal nenhum que alguém me possa fazer. Não há mal nenhum que alguém me possa causar que Deus não esteja olhando e vendo e cuidando. E Ele diz aqui, se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de ti. Ele sabe tudo o que se passa na tua vida. Sabe quantos cabelos tens. Eu agora já dou menos trabalho a Deus, não é? Já não tenho assim tantos cabelos. Mas Ele sabe tudo. Ele conhece-te, as tuas fraquezas, as tuas ansiedades. Então, temer porque se Ele está no controle. Temer porque se Ele cuida. Temer porque se Ele ama. Temer porque é o reconhecimento de que Ele cuida. Porque o temor não é apenas ter medo. O temor é ter reverência. O temor é ter respeito. O temor é ter consideração por aquilo que é a vontade de Deus. E assim como a criança, quando está em aflição, corre para os braços do pai, porque sabe que ali há cuidado, há proteção, essa mesma criança, quando fez a asneira,
esconde-se dos braços do Pai, ou pelo menos esconde-se da mão do Pai. E é assim. Mas o mesmo que dá a disciplina é o mesmo que dá o amor. É o mesmo que dá o amor. Depois, os versículos a seguir, versículo 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O temor a Deus leva-nos a confessar a nossa fé em Cristo. Há muitas pessoas que dizem-se crentes, afirmam-se como crentes, mas ou por vergonha ou por medo ficam calados. Parece que têm mais respeito por aqueles que zombam da sua fé do que por aquele que é a razão da sua fé. É importante nós sabermos que aquele que teme a Deus não tem nenhum medo, nem tem nenhuma vergonha de confessar a sua fé em Cristo Jesus. E se tu tens vergonha ou medo de dizer que segues a palavra de Deus, que acreditas na palavra de Deus, que segues a Jesus Cristo, então tu não estás a temer a Deus. Estás a temer a opinião dos homens, estás a temer as consequências, mas não temes a Deus. Por isso o Senhor disse, teme aquele que depois de matar, depois da morte, pode julgar-te no inferno. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, dizia o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós conhecemos verdadeiramente o poder de Deus, o poder do Evangelho, a transformação que Ele opera nas nossas vidas, não há lugar para vergonha. Porque sabemos o que é que éramos e aquilo que Ele fez. Se não tivermos ainda uma experiência real com Deus, aí vamos ter vergonha, porque a nossa fé é apenas intelectual e não vem de um coração mudado, transformado pelo poder do Espírito de Deus. Por isso Pedro dizia, não podemos calar-nos, temos que falar. Versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O temor a Deus permite-nos experimentar o perdão de Deus. É pelo temor que nós nos aproximamos dele. E por causa dessa aproximação, nós seremos perdoados. O Espírito Santo nos convence. Diz o Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 8. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu tenho que reconhecer que sou pecador. Ele convenceu-me do pecado. Eu tenho que reconhecer que a justiça de Deus foi feita na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por mim. E eu tenho que reconhecer que se eu não reconhecer estas duas coisas, eu sofrerei o juízo de Deus. É isso que o Espírito Santo me diz. Mas muitas pessoas ouvem o Espírito Santo a dizer-lhe, és pecador, precisas te arrepender. E o que é que fazem? Nada. Fazer nada é o mesmo que estar a dizer que o Espírito Santo é mentira. É o mesmo que estar a dizer que Jesus morreu sim, mas não foi por mim. Não foi por justiça de Deus. Foi apenas porque os homens eram maus naquela altura. E sabem o que é isso? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É por isso que aquele que rejeita Jesus jamais será perdoado. A blasfémia contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus como Senhor e como Salvador. No livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 28 até 31, diz assim, Hebreus 10, 28, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, ou seja, tiver como comum a morte de Jesus.
Não foi por mim, não foi. Lá está o pecado e a justiça. Isso é desconsiderar o que Deus fez. E continua assim. Tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, achar que Jesus não morreu por nós, achar que Jesus não morreu para me salvar, para fazer a justiça de Deus, é cometer um agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. É blasfémia contra o Espírito Santo. E é por isso que o Senhor diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem recusar, admitir diante de Deus, admitir diante do Espírito que é um pecador, que Cristo morreu por nós, a justiça de Deus foi feita na cruz, e que Ele vai julgar os vivos e os mortos, rejeitando assim a palavra, o Evangelho, rejeitando assim a Cristo Jesus, esse não terá perdão. Portanto, a blasfémia contra o Espírito Santo não é cometida pelos crentes, é cometida por todos aqueles que permanecem descrentes, rejeitando a Cristo. E finalmente, diz o texto, voltando a Lucas, versículos 11 e 12, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo aquilo que vos convém falar. O temor a Deus dá-nos sabedoria para enfrentar todas as adversidades, todas as lutas, todas as tribulações, todas as contrariedades. O Senhor garante a sua presença em nós, em todos os momentos. O Senhor promete que estará connosco todos os dias e nos ajudará nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E por isso não temos que ter medo. Não há por que temer, pois, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.